Essa manhã eu quero compartilhar sobre algo que nós precisamos reconstruir. Nós, como igreja, nós precisamos reconstruir. Deus tem pesado no meu coração essa palavra já há algumas semanas. Eu venho compartilhando com os pastores da igreja, nas nossas conversas pastorais. Nós nos reunimos e eu venho falando e os pastores da igreja pensam da mesma forma. Eu vejo que Deus tem movido nos nossos corações a mesma intenção, a mesma palavra. Eu gostaria que os irmãos ouvissem com todo cuidado, com toda atenção, em oração, pesando aquilo que Deus tem para você. Eu não tenho dúvida que essa palavra foi para mim, Então eu quero compartilhar com a igreja, porque de repente vai tocar também no seu coração. Essa semana vinha preparando a mensagem, eu falava com o Gibas, às vezes comentava com ele, eu falava: Gibas, não estou conseguindo, porque toda hora eu paro, choro, clamo pelo perdão de Deus, porque eu venho pecando há muito tempo e eu preciso de conserto na minha vida. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Ontem eu fui reduzir o sermão, vim à noite para cá, falei com o pastor Cleide no culto dos adolescentes. Enquanto ele estava reunindo com os meninos, eu fui para o gabinete e falei: eu preciso reduzir o sermão, desci com uma página a mais. Vamos parar de mexer. Olha o mistério. Uma página a mais? É para eu pregar sem microfone? Será? Será que eu vou gritar depois? Acabou a bateria, irmãos. Não. Mas eu creio que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu quero começar lendo o Salmo 150, verso 6. Talvez por propósito, Senhor, talvez não. Eu creio profundamente que em tudo Deus tem um propósito e Ele age através de tudo. O nosso cabo HDMI que liga o computador às TVs, por algum motivo, falhou. Tentamos resolver ontem, não foi possível. Acredito que nós vamos ter que trocar o cabo. Então, geralmente nós colocamos os textos na TV para os irmãos acompanharem. Vocês vão ter que mexer na Bíblia hoje, porque não está funcionando a projeção. Salmo 150, verso 6 diz assim: tudo que respira louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que a adoração a Deus é o nosso propósito primeiro e principal. Nós não temos dúvidas. Nós ouvimos, pregamos, falamos isso todo o tempo, que o nosso propósito, a razão pela qual nós vivemos é a adoração a Deus. O tema da mensagem hoje, como eu falei, é reavivando o culto a Deus. Reavivando o culto a Deus. Esse é o nosso propósito. Cultuar a Deus. Adoração é o nosso propósito principal. Mas como nós devemos adorar? Como nós devemos prestar culto a Deus? Uma pergunta que me veio ao coração esses últimos dias e eu quero compartilhar com os irmãos. Deus tem aceitado a sua adoração? Deus aceita o seu culto? Como Deus espera que lhe prestemos culto? Será que qualquer atitude é aceita como culto a Deus? Para para pensar, irmãos, responda essa pergunta. Será que qualquer atitude é aceita como culto a Deus? Será que a nossa postura no culto, se mexemos no celular ou não, será que Deus aceita isso como culto a Deus? Será que eu posso cultuar a Deus quando der? Será que Deus se satisfaz com isso? Será que há na palavra de Deus alguma orientação para a frequência que nós devemos vir à igreja? Será que eu posso vir à igreja quando der? Quando eu estiver disposto? Quando eu acordar bem? Quando eu não estiver cansado? Quando eu não tiver nenhuma outra programação, eu vou à igreja? Será que Deus se importa com isso? Qual é o nível de compromisso que Deus espera de nós? Se queremos prestar culto a Deus, exaltar a sua glória, nós devemos saber e procurar
procurar saber como Deus estabelece a forma dele ser adorado. Você acredita que isso é importante, irmão? Você acredita que saber isso é importante? Porque se estivermos cultuando a Deus de forma negligente, e se nós estivermos cultuando a Deus de forma negligente, ou de maneira errada, equivocada, e eu não estou falando que seja maldade no nosso coração, talvez por desinformação. A Bíblia declara que o povo perece por falta de conhecimento, e às vezes se nos falta o conhecimento da forma como Deus espera ser adorado. E a minha preocupação, o meu temor e se estivermos adorando a Deus errado, e se o nosso culto não tem valor diante de Deus, e se de repente as nossas vindas à igreja, mais do que agradar a Deus, pior, estejam desagradando a Deus. Por isso nós vamos estudar em sua palavra que lhe agrada. Quem sabe é por falta de conhecimento, mas graças a Deus que nós somos perdoados quando confessamos os nossos pecados. Graças a Deus que a palavra do Senhor nos orienta o modo certo de adorar. Abra comigo em Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus 12, verso 28 e 29, diz assim: portanto, já que recebemos um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo, a minha palavra diz assim, de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Adoremos de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. O que Deus quer dizer com isso? Primeiro, o texto nos diz que nós recebemos algo de graça. Compreende, irmãos? O texto diz: nós recebemos algo de graça. E não é qualquer coisa, é um reino de valor incalculável. É importante nós entendermos que nós não fizemos nada para merecer, pelo contrário, na verdade nós não merecíamos, mas recebemos um reino inabalável, de valor incalculável, inestimável pela graça. Recebemos o maior presente que poderíamos receber, a salvação eterna. O escritor aos Hebreus, ele diz: por isso, nós precisamos dar uma resposta. Você recebe um presente, você fala o quê? No mínimo, muito obrigado. Mas diante de Deus, a resposta precisa ser gratidão. E essa gratidão nos move à adoração. Adoremos a Deus. Recebemos um reino inabalável, de graça. Sejamos gratos. Adoremos a Deus. Agora, terceiro, essa adoração não pode ser de qualquer forma. Ela precisa ser aceitável. E a forma dessa adoração ser aceita é com reverência e temor. A gratidão que nos move à adoração não é qualquer adoração. A adoração precisa ser aceitável. O alvo da nossa adoração não é qualquer um. O galardoador é digno da nossa gratidão. Ele é digno da nossa adoração. E Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não aceita qualquer adoração. O texto diz: Ele é fogo consumidor. A palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O texto diz: esse Deus que merece todo louvor, Ele é fogo consumidor. Se há um modo aceitável, então também significa que existe uma adoração que não é aceita, sim, irmãos? Se existe uma adoração aceitável, por lógica, por dedução, existe uma adoração que não é aceita. E se Ele não aceita a nossa adoração, e se Deus não aceita a nossa adoração, quais as consequências disso? Será que nós podemos oferecer a Deus qualquer culto?
e não sofremos nenhuma consequência? Será que nós podemos oferecer qualquer culto e não sofrer nenhuma consequência? Será que nós podemos nos portar diante de Deus de qualquer maneira e nada vai acontecer conosco? O que então significa afirmar que Ele é fogo consumidor? O conceito de reverência do dicionário Webster diz que a reverência é um medo misturado com respeito e estima. Reverência é medo misturado com respeito e estima. Por exemplo, meus filhos, a Júlia, ela sabe que eu a amo. Ela sabe que ela não tem ninguém nesse mundo abaixo de Deus que a ama mais do que eu e a sua mãe. Só que quando eu olho para ela de um jeito, ela sabe quando eu estou olhando, que eu estou repreendendo ela. E aí existe um medo. Mas não é medo porque eu sou mau. É respeito misturado com estima. Porque ela sabe que a repreensão do pai é uma repreensão para o bem, é para a vida. Quantos de nós somos assim? Ou fomos assim como os nossos pais? A gente é de uma época que quando o pai olhava, até hoje quando meu pai me olha, eu treino. Sério? Eu preferia às vezes tomar uma chuva do que ouvir meu pai repreendendo. Às vezes apanhar era melhor. Firme, respeito, misturado com estima, reverência. O temor, reverência, o conceito continua. O temor aceitável a Deus é um temor filial, está relacionado a ser filho de Deus. Uma terrível reverência à natureza divina. Essa reverência é procedente do quê? De uma justa estima das suas perfeições, que produz em nós uma inclinação para um serviço e uma relutância em ofender. Isso é reverência. Medo de ofender a Deus, medo de fazer algo que desagrada a Deus, medo de prestar um culto que de repente não vai ser aceito por Deus. Deus é fogo consumidor. O que significa isso? Talvez fogo consumidor seja uma referência a um episódio que está lá em Levítico 10, de 1 a 3, nada rapidamente. Episódio em que Nadab e Abiú, sacerdotes, filhos de Arão, que ofereceram um culto indevido ao Senhor, e eles foram consumidos por um fogo que saiu do altar. Levíticos 10. A partir do verso 1 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. A chave desse versículo é isso, irmãos: sem que tivesse sido autorizado. Fizeram algo sem a permissão de Deus. Fizeram algo que Deus não queria que eles fizessem. Foram negligentes porque eles sabiam qual era a orientação de Deus, mas foram negligentes, fizeram algo sem Deus permitir. O texto continua: então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo Israel, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Nadab e Abiú já serviam ao Senhor antes, irmãos. Eram sacerdotes de Deus, filhos de Arão. No episódio anterior, no capítulo anterior, capítulo 9, o finalzinho, se você ler, você vai ver que sai fogo do altar, do mesmo jeito, porém consome o holocausto que foi oferecido por eles, inclusive, por Arão e por todo o povo de Israel. E todo o povo se alegrou, porque quando sai fogo do altar e consome o sacrifício, significa que aquele sacrifício for aceito por Deus, o culto agradou a Deus.
e Deus se manifestou com fogo. E o povo se alegrou profundamente. Mas logo no episódio seguinte, a adoração negligente desses sacerdotes fez com que Deus ficasse muito irado e não aceitasse o sacrifício e os fulminasse com o fogo que saiu do altar. Fizeram algo sem autorização de Deus. E isso foi recebido como fogo profano, fogo estranho. Deus é santo. Deus não aceita negligência na adoração. A adoração negligente levou a uma justa disciplina. Hoje nós não vemos pessoas sendo fulminadas na igreja. Hoje nós não vemos saindo fogo do altar e consumindo adoradores negligentes. Talvez a nossa negligência seja por isso. Talvez nós pensamos que o rigor dos mandamentos de Deus eram apenas no Antigo Testamento. Talvez nós estejamos entendendo a doutrina da graça de maneira errada. Como se a graça nos autorizasse a ofertar qualquer coisa para o Senhor, sem cuidado, sem preparo, sem reverência, sem temor. Mas vemos Paulo escrevendo aos Coríntios e revelando que em alguns casos de irreverência, como por exemplo a questão da ceia, as consequências são fraqueza, doenças e morte. Mesmo no Novo Testamento, mesmo na graça, nós vemos Deus julgando de forma física o seu povo pelo modo errado como tratavam as ordenanças do Senhor. 1 Coríntios 11, 27 e 30. Abra comigo. Diz assim, portanto, 1 Coríntios 11, 27. Paulo está orientando o povo que estava procedendo de forma errada na administração da ceia, a ordenança do Senhor. Eles estavam se dividindo, eles não respeitavam, eles não esperavam pelos outros, cada um fazia o que queria. Paulo então fala com ele, olha, não foi assim que eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. E aí Paulo ministra, o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele nos deu exemplo de sacrifício, de reverência. E aí Paulo diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Essa referência não é apenas ao corpo físico e o sangue do Senhor Jesus, mas ao corpo de Cristo, que é a igreja. A irreverência na ceia era um pecado contra o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem, olha para dentro e vê se você está errado. Pastor, então o que eu devo fazer? Pastor Dimas conta uma experiência de certa vez conversando com uma mulher, e a mulher estava vivendo em pecado, e o pastor Dimas fala a respeito da importância do culto, da ceia. Aí a mulher pergunta para ele, pastor, então o que eu devo fazer? Devo parar de tomar ceia? Ele, não, você tem que parar de pecar. É isso, é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então, como? Tome a ceia, como o pão, beba o cálice. Ou seja, não é para você abandonar os ritos sagrados, é para você consertar a sua vida e se dedicar ao Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. O dormir aqui é uma referência à morte. Muitos irmãos estavam fracos, adoecendo no corpo, e alguns haviam morrido por causa da irreverência com que tratavam as coisas do Senhor, a ceia do Senhor. Eu fico às vezes incomodado, irmãos, como antigamente nós pastores, nós pensávamos assim, puxa vida, o povo da igreja só vem no culto da ceia. Tem gente que a gente só vê no primeiro domingo, porque todo o resto do mês não vem na igreja, só vem na ceia.
Ceia é comunhão do corpo. Não se faz virtualmente. Igreja não se participa virtualmente. Quem fica em casa para ouvir a palavra domingo, está errado. Você que nos assiste, desliga esse celular e venha para a igreja. Está errado. Estamos errados. Estamos em pecado. Isso é fogo estranho. Mas o fogo não nos consome mais no Novo Testamento. Mas muitos estão doentes, fracos, e alguns já morreram porque estão brincando com as coisas de Deus. Comer sem discernir o corpo é prestar culto sem devida motivação. Sem a devida motivação. Comer sem discernir o corpo é vir para a igreja e não entender o que você está fazendo na igreja. É achar que aqui somos um clube social, que você vem quando você quer. Muitos estão doentes e mortos. É a palavra do Senhor, irmãos. Por favor, não encare a minha exaltação como um xingamento ou como um chicote porque está batendo em mim. Porque se alguém responsável pela igreja está dessa forma, esse alguém sou eu, o pastor da igreja. Por isso eu tenho temor de pregar essa mensagem. Porque talvez a falha é minha por não estar ensinando a igreja. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Estamos cultuando sem a motivação correta, sem zelo, sem o cuidado de dar o devido valor ao que nós estamos fazendo. Isso é um culto a um Deus Todo-Poderoso. Nós temos ainda o exemplo da mentira motivada pelo orgulho de Ananias e Safira, que os levou à morte imediata diante da igreja. Ananias e Safira, um casal da igreja, tinham propriedades, venderam suas propriedades, levaram uma oferta, mas eles combinaram entre eles: nós vamos falar para os apóstolos que nós vendemos por 500, mas na verdade eles tinham vendido por 800, eles mentiram. Ananias chega e fala: olha, eu vendi uma propriedade, nós queremos ofertar. Quanto que é? Não, trouxemos aqui 500. E o Espírito Santo revela para Pedro: isso é mentira, eu não aceito esse culto. Pedro fala para ele: por que você mentiu com Ananias? Você não precisava me dar. Olha, irmão, você não precisava dar, você podia ter vendido, o dinheiro é seu, o terreno é seu, você não precisava dar. Deus não quer que você dê nada, mas se você der, que seja verdade, que seja o melhor. Morreu. Logo depois chega Safira, a esposa, e fala: oh, eu vim trazer a oferta, né? Meu marido, eu não sei se ele trouxe, mas nós queríamos consagrar 500 reais, 500 denários, nossa oferta, nosso terreno. Aí Pedro fala para ela: por que você entrou em acordo com seu marido para fazer o que é errado? Vocês têm que viver em acordo para fazer o que é certo e não para fazer o que é errado. Está vendo aqueles rapazes ali? Eles acabaram de levar o corpo do seu marido, eles vão levar você agora. Pum, ela morreu. Nós estamos falando do Novo Testamento, irmãos. Ah, mas hoje ninguém morre aqui no altar, né? Graças a Deus ninguém morreu hoje, então Deus aceitou a oferta. Será? Deus conhece o nosso coração. Mentiram com relação à oferta dada na igreja, para parecerem tão generosos com os outros, mas não havia necessidade disso. Eles prestaram um culto a Deus baseado na falsidade, buscando a glória pessoal. O mesmo Deus Santo do Antigo Testamento é o Deus Santo do Novo Testamento. O mesmo Deus Santo do Antigo Testamento é o Deus Santo do Novo Testamento. O mesmo padrão para o culto é válido hoje, irmãos. Há diferenças quanto às questões culturais, claro. Não é necessário alguns ritos cerimoniais do Antigo Testamento, pois eles prefiguravam o que Cristo fez na cruz. Hoje nós não precisamos de um altar, fogo, sacrificar um cordeiro, porque tudo isso era uma figura, era um anúncio de que o cordeiro perfeito de Deus viria. Hoje nós não precisamos, o cordeiro já foi imolado, Cristo já morreu por nós, o sangue nos purifica de todo pecado, mas não significa que a seriedade com o culto foi abolida. O padrão, a seriedade, a reverência, a prioridade se mantém inalterado. Nós vemos em Malaquias a advertência do Senhor quanto ao culto. Abrem Malaquias comigo, igreja. Malaquias capítulo 1.
Malaquias 1, verso 6. Malaquias 1, último livro do Antigo Testamento, verso 6. Acompanhe na sua Bíblia. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Ah, que bom essa mensagem direcionada só para os pastores. A palavra de Deus diz que nós somos reino de sacerdotes. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo, essa palavra é para você também. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus, que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Os sacerdotes ofereciam animais defeituosos, e não viam mal. Eles ofereciam qualquer coisa, qualquer culto, de qualquer jeito, e não viam mal. Será que se fossem oferecidos às autoridades humanas seriam aceitos? Será que a reverência que prestamos a Deus, se prestássemos a autoridades humanas, seria aceita? Às vezes damos mais honra a homens, mais reverência às autoridades humanas que a Deus. Será que seremos atendidos pelos homens se os tratarmos com desprezo? Deus chega a dizer que seria melhor fechar o templo, seria melhor não ter culto, seria melhor nenhuma adoração, do que apresentarem um culto desprezível ao Senhor. Deus afirma: eu não tenho prazer em vocês. E ainda se cansam e riem do culto a Deus, zombam dos ritos sagrados. Eles têm condições de oferecer algo digno, mas estão oferecendo o pior, a sobra. Eles têm animal perfeito no rebanho, mas estão oferecendo o manco, o doente, o que não presta para eles. Eles pegam o que não presta e ofereciam para o Senhor. Deus falou: vocês acham que eu não estou vendo? Vocês acham que eu estou aceitando este culto? Vocês acham que essa oferta, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Todo-Poderoso, em todo o mundo, na sua
Israel. Em outro episódio, Deus mostra a seriedade de seguir as instruções do culto a Ele. 1 Crônicas 13, de 7 a 10. Davi se propõe a trazer a arca de Deus de volta para Israel, para Jerusalém. Davi faz uma tenda, prepara tudo. Ele queria a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus no meio do povo. E Davi então resolve: nós vamos buscar a arca de Deus, e faz uma carroça nova, um carro novo, um carroção novo. 1 Crônicas 13, 7 em diante diz: da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas, o ministério de louvor ensaiado, todo mundo cantando, todo mundo alegre, todo mundo celebrando, todo mundo festejando. Que alegria! Que maravilha! Todo o povo alegrando. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A arca ia cair. Uzá estendeu a mão, segurou. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus, diante da festa, no meio do culto. E aí nós pensamos, irmãos, em nossa justiça. Nós pensamos que Deus é rigoroso demais. Como pode? Uzá, bem intencionado, impede que a arca caia da carroça. Bem intencionado, claro. Ele estendeu a mão para segurar a arca e cair. E ele foi alvo da ira de Deus. Quem nos instituiu, irmãos, juízes para flexibilizar os estatutos do Senhor? Quem nos instituiu juízes para amenizar os seus julgamentos? Nossas boas intenções não são justificativa para fazermos o que Deus não ordenou. As nossas boas intenções não justificam querermos mudar as ordens de Deus. Esse texto mais uma vez mostra como Deus trata com rigor e seriedade a adoração. A arca representa a presença de Deus entre o povo. Não se trata a presença de Deus de qualquer maneira e sai impune. Queremos justificar a nossa falta de reverência dizendo: Deus conhece meu coração. Quem já ouviu essa frase? Ou pior, quem já usou essa frase? É verdade. É verdade. Deus conhece o coração e sabe que o coração do homem é enganoso e profundamente corrupto. Mateus 15, 19 diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É verdade, Deus conhece o coração. Nós é que não nos conhecemos, ou então nós queremos nos justificar diante dos outros para não sermos julgados. Ninguém pode me julgar o meu jeito de adorar. Deus conhece o meu coração, é verdade, Deus conhece o seu coração, e concordo, não precisamos nos preocupar com o julgamento dos outros, mas nós deveríamos nos preocupar com o julgamento de Deus, que sabe se nós estamos oferecendo o nosso melhor ou não. Capítulo 15, verso 2 de 1 Crônicas. Davi volta com a intenção de trazer a arca de Deus, mas agora ele refaz o caminho. Diz o texto: então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Olha aí, irmãos, Davi sabia. Davi sabia o que era para fazer e fez errado. E por essa razão foram disciplinados. Deus não era contra trazer a arca de volta, não. Mas a forma como foi feita levou a ira de Deus.
versos 12 a 14, Davi diz: disse-lhes: vocês são chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para ficar no local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Eu vou reler. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Davi reconhece: nós falhamos, nós prestamos um culto, a gente não perguntou para Deus como Ele queria, nós não observamos o que Deus estava nos ensinando, nós fizemos de qualquer jeito. Não, mas foi a boa intenção, Deus conhece o nosso coração, nós mandamos fazer até uma carroça nova, de madeira nova, os bois bonitos, estava lindo, estava uma festa, o coral, os levitas, todo mundo cantando, estava lindo, até que alguém toca a presença de Deus, toca a arca de Deus e é morto, e todo mundo fica assim. Quantas vezes nós ficamos assim: mas eu não estou fazendo tudo que Deus quer, mas eu não estou fazendo a vontade de Deus, por que as coisas estão dando errado? Consulte o Senhor, consulte a Deus. As instruções estão aqui. Davi sabia, nós não tínhamos consultado como sobre proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Então, que não haja necessidade de morrerem pessoas na nossa festa, que não haja necessidade para então nos consagrarmos e nos prepararmos para que a arca de Deus seja trazida. Reconhecido o erro, e agora, observando a vontade do Senhor, os sacerdotes passam por uma consagração para carregar a arca de Deus. Há um preparo para poderem cultuar a Deus. Muito tempo eu me perguntava por que o livro de Levíticos é tão chato. Algumas vezes eu confesso que já até orientei: pastor, o que eu faço quando chega nesses livros? Pula. Hoje eu leio e vejo cada detalhe, cada bordado, cada cortina, o manto sacerdotal, as pedras, as franjas das vestes, os sinos, cada detalhe, o óleo da unção, com cada elemento do óleo, cada mistura, cada detalhe. Isso nos mostra o quanto Deus é zeloso com o seu culto. Isso nos mostra o quanto Deus é preocupado com os mínimos detalhes, com as pequenas coisas. Deus é tão detalhista que sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Quanto mais não seria com o culto e a adoração prestado a Ele. A santidade do Senhor, o zelo do Senhor, a adoração a Deus. Nós precisamos reavivar o nosso culto a Deus. Reconhecido, eles se preparam para cultuar a Deus. Eu quero fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, irmãos. Eu estou terminando a introdução do sermão e eu não estou brincando. Algumas perguntas para nós refletirmos. Nós temos oferecido adoração negligente ou profana, como Nadab e Abiú. Temos oferecido culto sem a devida motivação, sem zelo, sem o cuidado de dar o devido valor ao que se está fazendo, como acontecia na igreja de Corinto, e por isso alguns estavam doentes e mortos, porque não valorizavam o culto, porque não valorizavam os ritos sagrados, porque não valorizavam nem sequer a ceia. Estavam morrendo, doentes. Temos prestado um culto a Deus baseado em falsidade, buscando glória pessoal como Ananias e Safira. Será que o nosso culto é só exterior, para
que as pessoas vejam que nós somos crentes, mas o nosso coração está longe de Deus. Houve um tempo na minha vida que eu ia para o culto e eu subia pedindo perdão a Deus antes de chegar no culto. E eu ia para o culto e falava assim: Deus, me perdoa, porque eu não estou indo te cultuar. Por N questões, mas não são justificativos. Por muito tempo eu ofereci a Deus fogo estranho no altar, porque eu ia para a igreja sem vontade de estar na igreja. E muitas vezes justificava isso colocando a culpa em outros, ou na igreja, ou nos pastores, ou nos membros, ou em amigos, ou em pessoas. Essas últimas semanas eu vinha me lembrando, quando eu era mais jovem, compartilhei isso com o pastor Rivas. Eu não gostava de sentar perto de quem conversa. E eu me assentava e eu me concentrava em Deus. E quantas vezes pessoas, às vezes até pastores, referências da minha vida, sentavam perto, estavam ali conversando e resolvendo questões, e eu ficava calado, me concentrando, adorando a Deus, e para mim era só isso que importava. Eu estava no culto a Deus, eu estava celebrando a Deus, mas com o passar dos anos, eu me permiti ser influenciado. Quantas vezes eu vim para a igreja e conversei o culto inteiro? Quantas vezes eu assisti um culto e eu não sei, não me lembro nem do que foi tratado naquele culto? De repente poderia ter sido uma palavra que teria mudado a minha vida. De repente poderia ter sido uma palavra que teria me transformado naquele tempo. Quanto tempo eu poderia ter ganhado se eu tivesse ouvido palavras que eu desprezei, e que, como os israelitas do tempo de Malaquias diziam, que canseira! Quantas vezes eu afirmei na igreja de Deus que canseira! Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Essa semana eu já me arrependi. Eu quero restaurar o meu culto a Deus. Quantas vezes só fazemos para os outros verem? Quantas vezes, como Ananias e Safira, o nosso culto é uma mentira? Será que temos condições de oferecer algo digno a Deus, mas estamos oferecendo o pior? A sobra? Aquilo que é defeituoso? Será que nos escondemos atrás de uma boa intenção? Ou pensando que Deus conhece o meu coração, como se as minhas atitudes irreverentes não refletissem a falta de temor que tenho internamente? Como se eu pudesse afirmar diante das pessoas: não, Deus conhece o meu coração. Sim, o meu coração, as minhas atitudes refletem o que está no meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se as minhas atitudes demonstram irreverência diante de Deus, é porque o meu coração também está irreverente diante de Deus. Como tem sido o nosso preparo para cultuar o Senhor? Nós lemos que os sacerdotes de Davi, depois que compreenderam o erro deles, eles se prepararam. Como tem sido o nosso preparo para cultuar a Deus? Eles se santificaram. Eles não vieram para o culto para se santificar, eles se santificaram para vir para o culto. Nós muitas vezes pecamos a semana inteira com a esperança de vir para o culto, e o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos lava ali na 1h30, 2 horas que a gente está na igreja, para a gente voltar e pecar tudo de novo a semana inteira. A ordem é outra. Eles se santificaram, eles se prepararam para entrar na presença de Deus vivo e poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e prestar a esse Rei culto. Como tem sido o nosso preparo? Como tem sido a expectativa para nos encontrarmos em comunidade e adorarmos o nosso Deus? Como tem sido? Como nos levantamos no domingo? Como nos levantamos no domingo?
Como nos preparamos durante a semana? Como organizamos a nossa rotina para chegarmos preparados para adorar a Deus? Como preparamos a rotina do domingo? Como que a gente acorda? Quanto tempo antes? O que a gente faz em casa para a gente preparar e vir para o culto a Deus? Qual roupa vestimos? Deus está preocupado com isso? Antigamente tínhamos a roupa de ver Deus. Lembra dessa expressão? Roupa de ver Deus. Isso significa que até as vestimentas eram preparadas no culto. Antigamente as pessoas preparavam as roupas. Usávamos o melhor que tínhamos. Pode parecer tradição, ou talvez até tenha se tornado pela falta de entendimento. Mas isso não significa que os nossos pais estavam errados de usar as suas melhores roupas para adorar a Deus. Hoje a gente vem de chinelo para a igreja. Irmão, por favor, não estou colocando aqui normas agora de usos e costumes. Estou falando de preparo. Não estou falando de uma situação que você precisa vir de chinelo para a igreja. O Iago, uns tempos atrás, estava com o pé machucado, com o dedo enfaixado, o pé quebrado. Óbvio, ele veio de chinelo para a igreja, óbvio. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de legalismo. Estou falando de entendimento, de preparar o melhor para Deus. Como chegamos à igreja? Como chegamos à igreja? Correndo, eufóricos, conversando. O culto já começou, resolvendo futilidades. Qualquer assunto é futilidade quando nós estamos num culto de adoração a Deus. Como nos comportamos no culto? Como nos comportamos no culto? Toda hora olhando o celular. Toda hora olhando o celular. Mensagens, postagens, curtidas. Às vezes postamos no momento do louvor. Ok, não estou criticando isso. O fato de repente você querer compartilhar um momento que você está vivendo e você mostra ali um momento da adoração. O problema é que depois que você posta, muitas vezes você fica olhando para ver quantas curtidas. Deixa eu ver se vai viralizar. Atitude no culto, olhando o celular o tempo inteiro, conversando durante o culto, assuntos aleatórios, a mensagem sendo pregada, e a gente perguntando quando fica o jogo, a gente perguntando onde é que nós vamos almoçar, a gente comentando de um restaurante legal que a gente conheceu, que a gente saiu depois da igreja, um momento de oração e a gente está com os olhos abertos, olhando para nada, conversando. Isso é culto a Deus. Levantando para ir no banheiro, beber água, passear. Nunca vi reverência tão grande. Você vai fazer uma prova do Enem, você vai fazer um concurso, está focado. Você vai numa audiência, pode demorar o que for, você não levanta, você fica ali. É no culto a Deus. As pessoas estão parecendo um circo. Será que Deus aceita isso, irmãos? A gente se levanta, o culto não acabou. A bênção apostólica do ano passado. A falha é nossa, o erro nosso, nós pastores, nós erramos. Com a boa intenção, mas erramos. Aí programamos, fizemos uma palha italiana para vender. Não tem problema nisso, mas o momento foi errado. O culto ainda não está visto acontecendo. Ia ser dada a bênção apostólica e já estava uma feira ali, disputando quem ia pegar a palha italiana. No fundo da igreja, uma feira. Irreverência. Entenda com amor, irmãos, mas entenda com seriedade. Nós precisamos restaurar o culto a Deus. Deus é fogo consumidor. Se nós reconhecemos o nosso pecado, nós
podemos buscar perdão. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem sua transgressão perdoada e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha aí. Pecado dói no corpo também. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Irmãos, a sequência do texto está falando de uma pessoa que confessou pecados, que reconheceu os erros e que buscou o Senhor. Não é para todo que se diz cristão. A gente gosta de falar, quando as águas se levantarem, não me encobrirão. Não, alguns vão encobrir, sim, você vai morrer afogado. Se não levar os Deus a sério. Não é todo texto, não é toda promessa boa que é para todo crente, porque nem todo crente leva Deus a sério. Continuando. Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás das tensões de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. O Senhor falando conosco. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Nós precisamos nos ajustar à expectativa de Deus. Deus é santo, soberano sobre tudo e sobre todos. Ele, e somente Ele, é digno de todo louvor e adoração. Adoração é reconhecer a grandeza e reverenciar a divindade de Deus. Deus deve ser temido, deve ser amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Café, coração, alma, força e entendimento. É assim que Deus espera ser amado, respeitado, valorizado. Jeremias 10, 7, não precisa abrir agora. Quem não temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações, entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Quem não te temerá? Deus mesmo institui em sua palavra como nós devemos lhe prestar culto, irmão. Deus institui em sua palavra. Alguns textos eu quero compartilhar com os irmãos. Não precisa abrir dessa vez para nós ganharmos tempo. Não vou passar do horário. Êxodo 20, versos 4 a 6 diz: não farás para ti nenhum outro ídolo, nem imagem de qualquer coisa nos céus e na terra. Nós não adoramos imagens, porque a palavra de Deus diz para não adorarmos imagens. É isso. É preconceito? Não, é Bíblia. Deus diz para não adorarmos, porque Ele não quer ser adorado como imagem. Por isso Ele se manifesta e se revela como sendo um Espírito. Deus é Espírito. A adoração não é a imagens, mas é em Espírito e em verdade. A adoração é devida somente a Deus. O diabo certa vez tentou Jesus e disse: eu vou te dar todos os reinos da terra, se prostrares e me adorares. Jesus respondeu: só a Deus adorarás, e só a Ele nós prestamos culto. E é justamente esse Jesus que media a nossa relação com Deus. O culto é mediado por Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. 1 Timóteo 2,5. Disse Jesus
o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. A adoração a Deus só é prestada por quem tem Cristo no seu coração. Algo que nós ouvimos no congresso nos chocou, e é uma verdade. Eu nunca havia pensado nisso. Às vezes os shows que se fazem gospel e enche de pessoas, inclusive pessoas que não são cristãs, pode até ser um momento evangelístico, mas não é adoração a Deus, porque eles são inimigos de Deus. Eles não têm Cristo. Eles podem, o mundo pode cantar. Quantas vezes nós pensamos, cantores eram levados na televisão, nos programas de auditório, e aquele povo todo lá que não conhecia Cristo cantando, e alguns até se emocionando. Não é culto, não é adoração, porque até nos encontrarmos com Cristo, nós somos inimigos de Deus. Quem nos reconcilia com Deus é Cristo. Antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus, e inimigos não adoram a Deus. Podem cantar músicas cristãs, mas não é adoração a Deus. A adoração é mediada por Cristo Jesus. Aí são os elementos de um culto. O que precisa acontecer num culto, irmãos? Até isso nós precisamos rever todo o tempo. Todo o tempo. Estamos fazendo os nossos cultos espetáculos. Show para várias pessoas. Deus tem que ser agradado, não nós. Primeira coisa, Paulo escreve a Timóteo, verso 4, 1 Timóteo 4,13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Nós estamos fazendo isso hoje. Estamos fazendo a leitura pública das Escrituras. Eu estou exortando, eu estou ensinando a igreja. Não me põe na posição de melhor, de jeito nenhum. Estou ensinando porque fui ensinado. Estou ensinando que Deus manda me ensinar. Não é minha, não é meu ensino, é de Deus. Exortando não porque eu sou melhor. Já reconheci aqui que o pecado maior é meu. Já confessei a Deus. Já me arrependi, já me humilhei. Mas eu também preciso exortar a igreja. Porque pode ser que alguém aqui como eu estavam sendo negligentes com a adoração a Deus. Dedique-se à leitura das Escrituras. Paulo também escreve na segunda carta a Timóteo, verso 4,2: pregue a palavra. A pregação da palavra é um ato divino. Outro texto fala sobre, não apenas a pregação, mas vou ouvir. Lucas 8,18. Eu quero te chamar a atenção sobre esse texto. Ouça com atenção, diz assim: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e a quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. O modo como ouvimos a palavra de Deus é também culto aceitável ou não a Deus. Está claro, igreja? Jesus está dizendo: pensem bem, considerem como vocês estão ouvindo. Jesus está, esse texto é subsequente à parábola do semeador. Jesus antes conta a parábola do semeador. O semeador saiu e lançou sementes, caiu em terreno duro, caiu em terreno cheio de espinhos, caiu em terreno pedregoso, mas caiu também em terra boa e deu muito fruto. Observem como vocês estão ouvindo. Sabe o que Deus está dizendo? O nosso modo de ouvir a palavra e participar do culto é também muito aceitável a Deus. Eu estou no culto distraído, não estou entendendo nada. Você está oferecendo fogo estranho a Deus. Porque dependendo de como nós ouvimos a palavra do Senhor, o nosso coração está se tornando ou como uma terra dura, ou como um terreno cheio de espinhos, ou como um terreno cheio de pedras, ou então se damos o devido culto a Deus, o nosso coração é como terra boa, e a palavra semeada no nosso coração vai gerar fruto. Nesse texto nós vemos uma séria responsabilização do homem sobre como ele recebe a palavra de Deus. Como recebemos a palavra de Deus. E aí eu volto. Tira aquele que está te distraindo da sua mão. O celular é mais forte que você. Irmãos, vergonha é não corrigir a vida.
Reconhecer que você não dá conta de administrar o seu tempo com o seu celular não é vergonha, não. Quer outro exemplo meu? Eu deletei a minha conta do Instagram, os irmãos viram. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada. Sabe por quê? Porque eu percebi que eu ficava passando tempo vendo vídeos engraçados, ficava rindo a tarde inteira, rachando os vídeos. E Deus me cobrou. Deus me cobrou. Eu não fiz isso para aparecer, nem estou falando para aparecer, não, irmãos. Mas eu quero dedicar minha vida a Deus. Nenhuma postagem no Instagram vai me fazer mais santo do que o tempo que eu passo lendo a Bíblia orando. Então, se eu não dou conta de administrar o meu tempo, eu deletei essa porcaria. Para mim era. Porque eu prefiro não ser seguido por ninguém, mas eu seguir a Cristo. Porque a eternidade eu vou passar com Ele. E às vezes a gente não dá conta de não olhar o celular no culto. Nós conversamos com um pastor que deu um testemunho. Que Deus deu a ele unção, ele orou. Num culto. Celulares foram queimando um atrás do outro. Estavam sendo usados no culto. Ele deu um testemunho, falou, ele trouxe uma conversa. Eu pedi a ele, coloca a mão na minha cabeça. Me dá essa graça de orar. E de repente os celulares começaram a queimar. Eu falei assim, às vezes, mas é prejuízo, então que queime quem está usando. Apaga quem está usando o celular. Pelo menos o celular a gente vende. Usa para alguma coisa útil. Irmãos, é tom de brincadeira, mas é muito sério. Pregação e ouvir a pregação faz parte do culto a Deus. Faz parte do culto a Deus. Você está prestando culto a Deus? O ensino e a advertência mútua, Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em seus corações. Faz parte do culto a Deus. Aconselhar-se, exortação, louvor e adoração, isso tudo faz parte, são elementos do culto. Louvor, salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão ao Senhor nosso Deus. O batismo, portanto, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, as pessoas estão escolhendo se querem ser batizadas ou não. Aí nós fazemos a pergunta: você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Então por que não se batizou? Ah, não quero, não creio em Jesus. Pastor, você está? Quem crê, obedece o que Cristo manda fazer. Quem crê e for batizado será salvo. Crê em Jesus, desça pelas águas. A ceia do Senhor, 1 Coríntios 11:26, porque sempre que comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pessoas estão menosprezando a ceia. Não vem no culto, isso aqui é um tema para uma mensagem. Qualquer dia que Deus ouve. O culto deve ser prestado em obediência a Deus, com entendimento, fé, reverência. Culto de ceia. A igreja estava vazia. Eu pensei que à noite a turma vem mais vazia. Pastor, eu sei em outra igreja. Glória a Deus. Então, que bom. Menos mal. Mas tenha compromisso com a sua igreja também. Tem um lugar certo para adoração. Certa vez a samaritana perguntou: aonde devemos adorar? Em Jerusalém? Monte Gerizim? Jesus falou: nenhum, nem outro. A adoração não é um lugar específico. A adoração tem uma forma, um modo específico. Não é onde, é como. Tem que ser em espírito e em verdade. E tem que ser em todo lugar. Timóteo 2:8, Paulo diz: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Orem em todo lugar. Homens, em todo lugar. Mulheres, em todo lugar.
Levante as mãos, está andando na rua, levanta a mão, eles vão pensar que sou doido, e não é não. Você crê que vai morar no céu? Você crê que fala com o Espírito? O Espírito mora em você, você não é doido não, para o mundo nós somos doidos. Então um gesto a mais de levantar a mão e orar na rua, só testifica, melhor. Levanta a mão santos, orando em todo lugar, sendo vida prática, culto a Deus, não só na igreja, em todo lugar, na família. Atos 2, 10, 2, diariamente, Mateus 6,11, dá-nos o pão de cada dia. A gente pensa que o pão de cada dia é provisão financeira. Pão de cada dia. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que nos alimenta e que nos mantém de pé é a palavra de Deus. Pão vivo de todo dia. Culto é diário. Culto é em secreto também. Jesus fala, quando você vai orar, entra no teu quarto. Quantos têm adorado a Deus em secreto? Quantos só tem um encontro com Deus na semana? Domingo. Quando vem? Como vai sobreviver? Como vai resistir às lutas? Como vai resistir às tentações? Como vai ser orientado na palavra de Deus? Como a igreja vai ser conduzida? Aí lógico, dá um desespero, o pau está quebrando, é lógico. O demônio está caindo, matando em cima de você. E você não tem força, não tem alimento, não tem a espada, não tem o capacete, não tem o escudo, não tem nada. Ai meu Deus, tem misericórdia. Ele está tendo, ele te levantou para trazer essa palavra hoje para nós. Glória a Deus. Isso é misericórdia de Deus para corrigir para a nossa vida, para levarmos Deus a sério. Do que adianta nós chegarmos na igreja no céu com a carteirinha da Somos Um, deu ruim de carteirinha que tem. Ou você fala, eu sou lá da Somos Um, Jesus, o pastor lá, ele deve estar aí, eu nem sei se ele está aí, hein? É vida de devoção a Deus. Vida de devoção a Deus. Não é vida, não é sem graça, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito de a gente ser graça. Nossa igreja é cheia de alegria, cheia de gente, é tudo palhacinho, a gente brinca, não estou falando que não é brincar, não estou falando que a gente não é viver, a gente vive. Não estou falando que agora a gente vai instalar uns negocinhos de gelo seco no pé, vai ficar saindo fumaça enquanto a gente pisa, para parecer que a gente é mais santo. Não é isso. Nós não vamos sair do culto levitando. Não! É vida normal, só que é vida com reverência, é vida com temor, é entender as coisas de Deus, as coisas que são importantes, é levar Deus a sério. Participar dos cultos, Hebreus 10, 25. Ouça. Abra sua Bíblia então. Abra sua Bíblia agora. 10, 25, se eu tiver caneta, marque isso aí. Hebreus 10, 25, abra a sua Bíblia, por favor. Se você puder, marque a sua Bíblia. Posta esse versículo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia com letra maiúscula está se referindo ao dia do Senhor, o dia do julgamento. O dia está se aproximando. Jesus está voltando. Amém. Não deixemos de congregarmos, de reunirmos como igreja. Está falando do culto a Deus. Como é costume de alguns, ou seja, não é de hoje, irmão, fica tranquilo. Desde aquele tempo, tinha gente que faltava culto, que não ia na igreja, ia quando desce. Mas a orientação bíblica, a ordenança bíblica é: seja frequente no culto da sua igreja. É bíblico, irmãos. Ah, mas chegou visita lá em casa. Traz a visita. Eles não querem vir. Pede licença. Deixa a chave, fala. Pode, vai adiantando alguma coisa aí. Eu vou cultuar meu Deus. Daqui a 2 horas eu volto. Eu tenho compromisso com ele. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada. Talvez ela vai se converter por ver que você valoriza mais a Deus do que a ela. Aí eu vou ficar em casa para dar testemunho. Péssimo testemunho. Talvez seja por isso que alguns parentes ainda não se converteram. Porque toda vez que chega na hora do culto na nossa igreja, a gente valoriza mais a visita do que o Deus que nós falamos que amamos.
Qualquer coisa é motivo para não vir na igreja. Qualquer coisa é motivo para chegar atrasado. Qualquer coisa é motivo, é longe, é tarde, não sei o que lá, dormi mal, tá frio, esfriou, tá calor demais, estou com fome, não, estou cheio. Os cultos públicos não devem ser intencional ou inconsequentemente negligenciados ou esquecidos. Atos 2,42, eles se dedicação ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Por último, Deus determinou um dia, não apenas para virmos na igreja, mas para santificarmos. Na palavra, Deus deixa claro, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens em todas as eras. Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja santificado como um dia de descanso. Antigamente, antes da ressurreição de Cristo, era dia para guardar o sábado. Desde a ressurreição de Cristo, a igreja mudou para o primeiro dia da semana, é chamado dia do Senhor. A guarda desse dia como sábado cristão deve continuar até o fim dos tempos. Êxodo 28, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Atos 20.7, versículo 7 diz: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. Por que mudou? Domingo Cristo ressuscitou, a igreja passou a se reunir no dia da ressurreição, e por isso é chamado o dia do Senhor. Talvez possamos entender também essa frase, o dia do Senhor, para entendermos que esse dia não é nosso, é dele. É um dia que nós devemos dedicar a Deus. Claro que é mais importante entendermos o princípio. Tem pessoas que trabalham no domingo, reserve um outro dia como o dia do Senhor, mas dedique um tempo a Deus. É dia do Senhor, é Deus que está dizendo. O dia do descanso é santificado ao Senhor quando os homens, como que eu santifico esse dia? Quando os homens preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão. Não é de qualquer jeito, não é descabelado, acordando na correria. É preparar o dia para Deus, intencionalmente. Acordar mais cedo, amar o Senhor, colocar uma roupa bonita, desmarcar outros compromissos, vir à igreja. Isso é culto a Deus. O fogo sai do altar e queima no holocausto. Luiz Hermínio, ele diz que tem muita gente querendo preparar o fogo, atrair o fogo. Fogo, não. A igreja não produz fogo, a igreja levanta o altar. O fogo vem de Deus. Nós precisamos erguer o altar. Nós precisamos reavivar o nosso culto a Deus, para que a vontade dele se faça restabelecida. Senhor Deus, é a tua palavra. Espírito Santo, o Senhor me convenceu do meu pecado. Eu me arrependi, confessei e deixei. Eu não vou desonrar o teu culto mais. O meu culto não vai ser negligente, nunca mais. Como o Senhor fez comigo, Senhor Espírito Santo, eu peço que o Senhor faça com a igreja. É o Senhor que convence. Muitos não estão aqui, que de alguma forma o Senhor nos convence. Sei que não é a mesma coisa, podem até ouvir a mensagem, não tem o mesmo efeito, mas seja o Senhor fazendo algo, para que o nosso culto seja aceitável ao Senhor, que haja temor nos nossos corações, e que nós possamos viver para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Rápidos